No final dos anos 50 do século XX, uma sombra mortal pairava sobre o comando soviético. Jatos inimigos, fantasmas supersônicos, rasgavam os céus a velocidades impensáveis, mais de 1000 km por hora. A artilharia antiaérea, antes a espinha dorsal da defesa, transformou-se em sucata inútil. Projéteis inimiga seria o punho inicial em qualquer conflito global. E as divisões de infantaria motorizada e blindada soviéticas estariam desamparadas, à mercê de bombas e mísseis. A União Soviética enfrentava uma necessidade urgente de encontrar uma resposta. Existiam, sim, complexos de mísseis antiaéreos, mas todos projetados para a defesa territorial, não para a proteção das tropas em movimento. Em 1955, o sistema S-25 Berkut entrou em serviço. Uma fortaleza imponente, criada especificamente para salvaguardar Moscovo. Era uma máquina colossal, com antenas gigantescas e posições de concreto fortificadas. Deslocá-la era, em princípio, impossível. O Berkut fora concebido como uma cidadela, solidamente ancorada na terra em torno da capital. 2 anos depois, surgiu o complexo S-75, supostamente móvel. Contudo, a palavra móvel, aplicada a ele, soava como uma piada cruel. Para desmantelar as estações, carregar o equipamento, mover-se para uma nova posição e, então, restabelecer a ordem de batalha, as equipas exigiam longas horas de trabalho extenuante. Agora, imagine o cenário de um combate real. Uma divisão de tanques rompe as defesas inimigas e avança, varrendo tudo em seu caminho. Atrás dela, a infantaria motorizada em veículos blindados de transporte de pessoal e veículos de combate de infantaria. Toda essa torrente de aço capaz de percorrer dezenas de quilômetros em um único dia. De repente, bombardeiros inimigos surgem sobre as colunas. O que fariam os operadores do complexo S-75? Enquanto se desdobram, as tropas já estariam muito à frente. Os aviões inimigos, após descarregar seu terror, regressariam à base, intocados. Os mais poderosos e modernos meios de defesa antiaérea eram absolutamente inadequados para proteger exércitos em ofensiva. Uma fraqueza gritante. Os militares soviéticos compreendiam essa lacuna perfeitamente. Em 1958, os projetistas receberam uma tarefa que muitos consideravam inviável. Era necessário criar um complexo de mísseis antiaéreos capaz de atingir alvos nas mesmas altitudes e distâncias que os sistemas de defesa aérea territorial. No entanto, essa nova máquina deveria mover-se lado a lado com os tanques, desdobrar-se em meros minutos e retirar-se da posição com a mesma rapidez. Na prática, os engenheiros precisavam fundir o inconciliável, empacotar a potência de uma fortaleza estacionária numa unidade móvel autopropulsada. O que se esconde por trás dessa exigência desesperada? Que compromissos foram feitos para alcançar o impossível? Em meio à paranoia da Guerra Fria, uma instituição de pesquisa obscura, conhecida apenas como Instituição número 20, recebia uma diretriz implacável. Sua missão: forjar um escudo aéreo impenetrável, uma arma que redefiniria a guerra moderna. Mais tarde, seria rebatizada como Instituto de Pesquisa Eletromecânica, um nome que disfarçava a verdadeira natureza de seu trabalho. A liderar esta empreitada, um homem, Veniamin Pavlovich Efremov. Um engenheiro com um histórico já consolidado em sistemas antiaéreos. Ele foi lançado ao abismo de um desafio sem precedentes. Sua tarefa não era apenas construir uma equipa, mas desvendar dezenas de enigmas técnicos que pareciam desafiar as próprias leis da física. O resultado dessa obsessão coletiva foi batizado de Krug, palavra que em breve se tornaria um símbolo do gênio técnico soviético. Mas antes da glória, havia obstáculos intransponíveis, começando pelo mais fundamental, o chassi. Os sistemas antiaéreos existentes eram pesados, montados em reboques ou caminhões que afundavam na lama, incapazes de acompanhar o ritmo vertiginoso das colunas de tanques. Essa imobilidade era uma sentença de morte em qualquer cenário de combate dinâmico. Efremov compreendeu a urgência de uma solução radicalmente diferente. Ele se voltou para os construtores de máquinas de Cracóvia, exigindo um chassi de esteira especializado. Uma plataforma capaz de suportar o peso colossal de equipamentos de guerra. E, ainda assim,
atravessar os terrenos mais implacáveis. A resposta de Cracóvia foi um triunfo sombrio. Uma máquina que rasgava o solo a uma velocidade de 64 km por hora, superando os mesmos obstáculos que os tanques. A defesa aérea não seria mais um alvo estático. A segunda barreira era a autonomia. No calor da batalha, não havia tempo para buscar tomadas, para conectar radares e computadores balísticos. Cada unidade do complexo Krug foi equipada com suas próprias fontes de energia elétrica, garantindo uma independência operacional absoluta, indiferente às condições externas. Uma máquina de guerra autossuficiente, projetada para operar sem interrupções. Mas a visão dos projetistas foi além da simples autonomia. Eles equiparam essas máquinas com sistemas de proteção contra armas atômicas, químicas e bacteriológicas. As tripulações podiam continuar a lutar, entrincheiradas em cabines hermeticamente seladas, mesmo que o mundo exterior estivesse envolto em contaminação radioativa. A imagem é perturbadora. Homens isolados em casulos de aço, operando a destruição enquanto o apocalipse se desenrolava lá fora. 6 longos anos de desenvolvimento se arrastaram. 6 anos de testes exaustivos, de ajustes incessantes, de falhas amargas e de novas tentativas incansáveis. Os engenheiros enfrentaram problemas que ninguém antes havia sequer concebido, pois nada semelhante existia em todo o planeta. Uma corrida contra o tempo, contra a lógica, para criar o impossível. Finalmente, em 1965, o complexo Krug foi oficialmente incorporado ao arsenal do exército soviético. O que antes parecia uma quimera tecnológica havia se materializado. Suas capacidades chocaram até mesmo os mais calejados especialistas militares, redefinindo os parâmetros da guerra aérea. O alcance máximo de disparo estendia-se por 45 quilômetros. Isso significava que uma aeronave inimiga era interceptada e travada muito antes de poder liberar sua carga mortal sobre as tropas em solo. Uma zona de exclusão aérea invisível, mas letal. O limite superior da zona de engajamento atingia 23,5 km, cobrindo praticamente todas as altitudes operacionais da aviação tática e estratégica da época. O céu, antes domínio incontestável dos bombardeiros, havia se tornado um campo minado. Mas o dado mais aterrorizante era a velocidade das alvos que podia abater. Os mísseis do complexo Krug eram capazes de destruir objetos voando a 2.880 km por hora, quase 3 vezes a velocidade do som. Uma barreira sônica de aniquilação, inatingível para qualquer ameaça da época. No coração desse sistema implacável residia o míssil antiaéreo guiado, o 3M8. Uma verdadeira obra de engenharia, mas não de arte no sentido tradicional. Era uma peça de precisão letal, a culminação de décadas de pesquisa e desenvolvimento, projetada para um único propósito, a destruição. O Krug não era apenas uma arma. Era a manifestação de uma era, um monumento à capacidade humana de transformar o intelecto em instrumentos de guerra de proporções aterrorizantes. Que outros segredos, que outras tecnologias de aniquilação foram forjadas sob o véu da segurança nacional, e que impacto essas inovações silenciosas continuam a ter em nosso mundo, mesmo hoje. O míssil, uma maravilha tecnológica de seu tempo, impunha-se com 8,5 metros de comprimento. Sua massa atingia 2,5 toneladas. Para comparação, o peso de um caminhão pequeno. Projetar uma máquina tão colossal, capaz de rasgar os céus em velocidades vertiginosas, era um desafio que os engenheiros soviéticos enfrentaram com soluções brutais e elegantes. A propulsão inicial vinha de 4 aceleradores de combustível sólido, fixados lateralmente ao corpo principal. No instante do lançamento, uma força titânica era liberada, arremessando o míssil para fora de suas guias, impulsionando-o com uma violência controlada nos primeiros segundos de sua trajetória. Era um espetáculo de poder primário, puro. Em poucos segundos, os propulsores exauriam-se completamente. Com uma precisão mecânica assustadora, eles se desprendiam, caindo de volta à terra como cascas vazias. A essa altura, o míssil já alcançara a velocidade necessária para que o motor principal, de um tipo radicalmente diferente, assumisse o controle.
Os engenheiros soviéticos empregaram um motor a jato de ar, ou ramjet, alimentado por querosene de aviação comum. Seu princípio de funcionamento era de uma simplicidade genial, escondendo uma capacidade destrutiva imensa. O fluxo de ar que entrava em alta velocidade era comprimido, misturado ao combustível pulverizado e então inflamado. Os gases superaquecidos explodiam para fora do bocal com uma força colossal, impulsionando o míssil para a frente. Quanto mais rápido o míssil voava, maior era o volume de ar que entrava no motor, e mais potente se tornava o impulso. Esse ciclo autossustentável garantia a manutenção da velocidade supersônica durante todo o voo, em direção ao seu alvo inevitável. A orientação do míssil era executada por telecomando, a partir de uma estação de controle em terra. Equipamentos especializados monitoravam incessantemente a posição do alvo e do míssil, calculando ajustes de curso com uma frieza matemática e transmitindo-os a bordo através de um canal de rádio seguro. O míssil obedecia a cada instrução, uma máquina de aniquilação, convergindo implacavelmente com a aeronave inimiga, já condenada. Quando a distância entre predador e presa diminuía para 50 metros, um detonador de rádio por proximidade ativava-se. A ogiva, carregada com poder explosivo devastador, desintegrava o alvo em fragmentos. Não havia necessidade de impacto direto. A onda de choque, a explosão controlada, era suficiente para pulverizar metal e carne. A probabilidade de abater uma aeronave com um único míssil era de impressionantes 75%. 3 de cada 4 lançamentos atingiam o objetivo. Um índice notável para a época, que as sucessivas campanhas de tiro em grandes altitudes confirmavam repetidamente, atestando a letalidade e a precisão das armas soviéticas. Um único disparo bastava para eliminar uma ameaça, otimizando o consumo de munições caras. A espinha dorsal tática do sistema Krug era um batalhão de mísseis antiaéreos, estruturado para a caça. Em seu arsenal, uma estação de detecção de alvos, um radar de varredura circular de alta potência, montado sobre um chassi de esteiras. A antena girava sem descanso, perscrutando cada centímetro do espaço aéreo circundante, revelando qualquer aeronave a dezenas de quilómetros de distância. Além de identificar a presença, a estação determinava a afiliação nacional dos alvos através de um sistema de identificação amigo-inimigo. Uma decisão binária, fria e instantânea. Vida ou morte. Baseado em um sinal eletrônico. A desumanização completa da guerra. 3 unidades de lançamento de mísseis antiaéreos completavam a capacidade letal do batalhão, prontas para disparar a qualquer comando. Este sistema não era apenas uma arma. Era um ecossistema de aniquilação, onde a tecnologia e a estratégia se fundiam para criar uma máquina de guerra de eficiência implacável. Mas qual o verdadeiro custo de tal precisão? E o que acontece quando a capacidade de decidir sobre a vida e a morte é delegada a um algoritmo, a um pulso eletrônico, sem face, sem consciência, apenas com a frieza de um cálculo perfeito? 18 projéteis mortais, prontos para o lançamento em questão de minutos. Essa era a capacidade de fogo de um único batalhão de mísseis, uma força móvel e letal, projetada para redefinir o campo de batalha. Cada bateria, sob o comando direto de um oficial, integrava uma estação de guiamento e 3 lançadores autopropulsados. A estação de guiamento, embora ostentasse uma antena menor que a da estação de detecção, compensava com uma precisão cirúrgica. Ela era capaz de rastrear um alvo selecionado com exatidão implacável, direcionando os mísseis com uma pontaria que não admitia falhas. Os lançadores, por sua vez, eram veículos sobre lagartas, cada um ostentando 2 guias, onde mísseis aguardavam o comando para o ataque. Dessa forma, cada bateria mobilizava 6 mísseis. O batalhão inteiro podia, a qualquer momento, manter 18 projéteis letais em posição, uma ameaça constante e iminente. Mas a verdadeira espinha dorsal dessa unidade residia na sua bateria técnica, um componente essencial para a operacionalidade contínua de todo o sistema. A bateria técnica incluía as estações móveis de manutenção e reparação, capazes de corrigir avarias diretamente no campo, sob condições adversas.
Veículos de transporte e carregamento moviam novos mísseis, substituindo os gastos nas plataformas de lançamento. Caminhões-tanque abasteciam o equipamento, garantindo que o batalhão pudesse operar autonomamente longe das bases de apoio logístico. Todo esse sistema complexo podia deslocar-se rapidamente, marchando ao lado de colunas de tanques. Em meros minutos, desdobrava-se em novas posições, pronto para o combate novamente. Os engenheiros soviéticos haviam criado uma obra-prima da tecnologia militar, um feito sem precedentes na época. O funcionamento do complexo Krug era um mecanismo intrincado e aperfeiçoado, onde cada elemento desempenhava a sua função com a precisão de um relógio suíço. Tudo começava com a movimentação do batalhão para uma área designada, por ordem do comando. Os veículos sobre lagartas avançavam em coluna, superando terrenos acidentados, transpondo pequenos cursos de água e mantendo o ritmo das unidades de tanques que deveriam proteger. Ao chegar ao local, o batalhão ocupava as posições de lançamento quase instantaneamente, sem a necessidade de longas preparações ou obras de engenharia no terreno. A estação de detecção posicionava-se no centro da formação de combate. Os lançadores espalhavam-se em leque ao redor, ocupando posições previamente calculadas. O tempo de desdobramento era de apenas 5 minutos. Um verdadeiro milagre, em comparação com as horas exigidas pelos sistemas da geração anterior. Exatamente o mesmo tempo era dedicado ao recolhimento e retirada da posição, um fator crítico para a sobrevivência em um cenário de guerra moderna. O processo de preparação para o disparo era caracterizado por um altíssimo grau de automação. As equipes não abandonavam seus veículos, executando todas as operações no interior de cabines blindadas. Equipamentos especializados realizavam automaticamente a ligação topográfica, determinando as coordenadas exatas de cada UNI, as estações e os lançadores trabalhassem em perfeita sincronia. Mas qual o verdadeiro custo dessa perfeição mecânica, dessa capacidade letal sem precedentes? O que essa autonomia e velocidade realmente desencadearam no futuro dos conflitos globais? Um organismo singular de aniquilação. Sinais de comando fluíam entre as máquinas por canais de rádio, uma rede invisível que eliminava a necessidade de qualquer ligação física. No centro desta arquitetura letal, o posto de comando do chefe de divisão. Ele estava isolado, numa cabine espaçosa da estação de detecção. Diante dele, um ecrã circular de radar pulsava. Pontos luminosos, cada um uma potencial ameaça, marcavam todas as aeronaves no vasto raio de alcance. Uma antena giratória, no topo do veículo, varria o céu sem cessar, caçando aviões inimigos, muito antes que pudessem sequer conceber uma ameaça real. Simultaneamente à detecção, ocorria o interrogatório do sistema de identificação. Se um alvo não respondia com o sinal codificado, era automaticamente classificado como hostil. Sem hesitação, sem margem para erro. A máquina decidia, a máquina julgava. O chefe de divisão, diante do cenário aéreo, avaliava a situação. A decisão de aniquilação era fria, calculada. Selecionava o alvo mais perigoso e, com um único toque num botão, transmitia as coordenadas a uma das 3 baterias sob seu comando. A morte era delegada. Na estação de orientação da bateria escolhida, um painel especial acendia-se de imediato, alertando o comandante para a tarefa recebida. No mesmo instante, a antena da estação, com uma precisão mecânica assustadora, virava-se na direção do alvo designado, prendendo-o na sua mira eletrónica. Não havia escapatória. A diferença crucial entre a estação de orientação e a de detecção residia na sua função. A primeira não varria todo o espaço aéreo. O seu feixe, estreito e intensamente focado, concentrava-se num setor específico, onde o inimigo estava. Isso garantia uma determinação de coordenadas com uma precisão cirúrgica, fatal. O comandante da bateria via no seu próprio ecrã a marca do alvo, um ponto de luz que representava uma vida. Controlava o processo de orientação, preparando-se para o momento exato do lançamento. A tensão era palpável, mas o protocolo era absoluto. Em paralelo, o sistema selecionava automaticamente o lançador e o míssil mais adequados.
Cada lançador autopropulsado carregava 2 ogivas. O sistema, implacável na sua lógica, determinava qual delas tinha as melhores condições para o disparo contra o alvo. As rampas de lançamento giravam, alinhando-se. O míssil recebia os últimos dados para sua aparelhagem de bordo. Quando o alvo entrava na zona de aniquilação, o comandante da bateria premia o botão de lançamento. Um rugido ensurdecedor. Os propulsores de pólvora ganhavam vida com uma fúria selvagem, arremessando o míssil das rampas numa nuvem de fumo denso e chamas incandescentes. A flecha da morte rasgava os céus. O míssil lançado disparava em direção ao seu destino. A estação de orientação, simultaneamente, rastreava tanto a sua trajetória quanto a do avião inimigo. A aparelhagem de bordo do míssil, obediente a comandos de rádio, vacilado. Todo o processo, desde o momento da detecção do inimigo aéreo até ao lançamento do míssil, demorava menos de 1 minuto, 60 segundos. Um lapso de tempo tão breve que o adversário não tinha margem para desviar, para aplicar contramedidas eletrônicas, para escapar da zona de impacto. Uma aeronave apanhada na mira do complexo Krug estava, na prática, irremediavelmente condenada. Nos indicadores da estação de orientação, a convergência implacável do míssil com a sua presa era exibida. Uma dança final de tecnologia e destruição, fria e precisa. Que verdade perturbadora revela um sistema tão eficiente sobre a fragilidade da vida humana num conflito, e sobre a facilidade com que a aniquilação pode ser automatizada e replicada em escala global? 2 luzes incandescentes, pontos de morte iminente, convergiam no firmamento. Uniam-se num único brilho, e nesse instante preciso, um detonador de proximidade era acionado. Estilhaços cortavam o ar, rasgando a fuselagem da aeronave inimiga. O comandante da bateria registrava a aniquilação, reportando à estação de detecção. Se o primeiro míssil, por qualquer falha, passasse ao lado, um segundo lançamento era imediato, sem hesitação. Os exercícios de tiro em campos de prova revelavam uma eficácia fenomenal. Alvos que simulavam aeronaves de combate modernas eram repetidamente desintegrados em destroços após o primeiro disparo. Os operadores do sistema, conhecidos como Zenitki, aprimoravam suas habilidades até a automatização, buscando reduzir ainda mais o tempo de reação. O exército soviético havia forjado uma arma capaz de proteger suas tropas de ataques aéreos com uma confiabilidade brutal. O surgimento do complexo Krug ressoou como uma bomba nos quartéis generais do inimigo potencial. Analistas militares ocidentais compreenderam rapidamente. As táticas habituais da aviação de bombardeio estavam obsoletas. Durante décadas, prevaleceu a crença de que a altitude era a melhor defesa para uma aeronave de combate. Quanto mais alto um bombardeiro voava, mais difícil era alcançá-lo com fogo antiaéreo. Mais tempo a tripulação tinha para detectar a ameaça e executar manobras evasivas. Essa máxima era martelada nas mentes dos pilotos desde a Segunda Guerra Mundial. Contudo, os mísseis antiaéreos soviéticos pulverizaram todas as noções anteriores de combate aéreo. O complexo Krug atingia alvos a uma altitude de 23 quilômetros, um teto inatingível para a maioria das aeronaves táticas. Bombardeiros estratégicos podiam subir ainda mais, mas lá os aguardavam sistemas de defesa aérea de longo alcance ainda mais letais. Concluiu-se que simplesmente não existiam escalões seguros nos céus soviéticos. Teóricos militares ocidentais, em pânico, iniciaram uma busca frenética por uma solução para a situação. A resposta, inesperada e paradoxal, surgiu. Se não era possível se esconder em grandes altitudes, então era preciso se apegar à própria terra. Em baixas altitudes, os radares funcionam significativamente pior devido aos reflexos da superfície, árvores, edifícios e irregularidades do terreno. Uma aeronave voando a poucas dezenas de metros do solo se fundia com o fundo, tornando-se praticamente invisível aos radares. Além disso, o tempo para detectar e engajar tal alvo era drasticamente reduzido, pois ele aparecia do horizonte literalmente no último momento. Engenheiros americanos imediatamente iniciaram o desenvolvimento de uma nova geração de aeronaves de ataque, projetadas para operar em altitudes extremamente baixas. O mais proeminente representante desse conceito
foi o bombardeiro tático F-111, que realizou seu primeiro voo no ano de 1964. Esta máquina incorporava soluções técnicas revolucionárias. Sua asa de geometria variável permitia um voo eficaz tanto em velocidades supersônicas quanto rente ao solo. Uma cabine especial, projetada para ejetar como uma cápsula inteira, em caso de emergência, oferecia uma segurança sem precedentes para a tripulação, mesmo em voos de alta velocidade a baixa altitude. O FE-111 não era apenas uma aeronave. Era a materialização de uma nova doutrina de guerra aérea. Sua capacidade de penetrar o espaço aéreo inimigo, invisível aos radares de solo, representava um desafio existencial para as defesas soviéticas. A corrida armamentista não se limitava mais à força bruta, mas à astúcia tecnológica, a capacidade de explorar as fraquezas do adversário de maneiras antes impensáveis. A era do voo em altitude era substituída por uma guerra de sombras, onde a baixa altura se tornava o novo manto da invisibilidade. A resposta soviética não tardou. O complexo Krug, embora revolucionário, tinha suas limitações. A detecção de alvos a baixíssima altitude permanecia um calcanhar de Aquiles. A inteligência soviética trabalhava incansavelmente para entender as capacidades do F-111 e desenvolver contramedidas. A cada avanço tecnológico de um lado, o outro respondia com uma inovação ainda mais audaciosa, criando um ciclo vicioso de escalada militar. A doutrina do voo em baixa altitude não se restringia apenas ao F-111. Ela influenciou o design de quase todas as aeronaves de ataque ocidentais subsequentes, desde caças-bombardeiros até helicópteros de combate. A paisagem abaixo tornou-se um labirinto de proteção, onde montanhas, vales e florestas eram aliados contra os olhos eletrónicos do inimigo. A guerra aérea estava sendo redefinida, não nos céus azuis e abertos, mas nas sombras traiçoeiras do terreno. O F-111, com sua fuselagem elegante e asas adaptáveis, era um símbolo dessa nova era. Ele podia voar a meros 200 pés do solo, a velocidades próximas à do som, desdobrando-se sobre o radar inimigo como um fantasma. A tripulação, isolada em sua cápsula pressurizada, confiava em sistemas de navegação de terreno complexos para evitar colisões e manter o curso preciso. A precisão de seus sistemas de ataque permitia a entrega de bombas e mísseis com uma letalidade cirúrgica, mesmo em condições adversas. Esta corrida por domínio aéreo, um jogo de gato e rato entre mísseis e aeronaves, moldou a estratégia militar por décadas. A busca por um espaço seguro no campo de batalha aéreo levou a inovações que transformaram a face da guerra. Mas, em um mundo onde cada avanço tecnológico gera uma contramedida imediata, a verdadeira questão persiste. Existirá algum dia um céu verdadeiramente seguro? Ou estamos condenados a uma espiral sem fim de ameaças e defesas, cada uma mais sofisticada que a anterior? A aeronave F-111, um espectro de metal e tecnologia, rasgava os céus, ou melhor, o próprio tecido da paisagem. Um sistema de controle automático permitia-lhe abraçar o relevo do terreno sem qualquer intervenção do piloto. A menos de 100 metros de altitude, este predador movia-se como uma montanha russa invertida, imitando cada curva e declive com uma precisão assustadora. Colinas, vales sinuosos e leitos de rios desapareciam sob a fuselagem a velocidades vertiginosas. Os radares inimigos, cegos e impotentes, tentavam em vão isolar o seu sinal entre milhares de ecos e interferências do solo. Esta tática de penetração da defesa aérea asa as nações ocidentais. Uma ameaça sem precedentes. Uma sombra invisível. Nos gabinetes soviéticos, os estrategistas militares observavam cada desenvolvimento com uma apreensão crescente. Compreendiam a urgência de uma modernização para o complexo de mísseis antiaéreos Krug. Originalmente projeto Intrínseca, fora concebido numa era onde ninguém antecipava a transição massiva da aviação para voos de baixa altitude. Agora, essa zona morta de 3 km transformava-se numa brecha crítica, uma porta escancarada na defesa aérea. A missão de corrigir esta falha, de uma complexidade assustadora, recaiu sobre os engenheiros do Instituto de Pesquisa Eletromecânica Científica.
Não se tratava apenas de ajustar componentes. Exigia redesenhar radicalmente as estações de orientação e os próprios mísseis. O cerne do problema residia na física inegável. A baixas altitudes, o feixe de rádio refletia-se na superfície terrestre, gerando sinais falsos e obscurecendo a localização precisa do alvo. Os engenheiros tiveram de conceber algoritmos de processamento de informação de radar inteiramente novos, capazes de filtrar o ruído do solo e discernir a verdadeira ameaça, um desafio que desafiava a própria natureza da propagação de ondas, um enigma tecnológico. O complexo modernizado, batizado de Krug-A, marcou um ponto de viragem. O limite inferior da sua zona de engajamento desceu drasticamente para 250 metros. Pela primeira vez, era possível combater eficazmente alvos voando a baixas altitudes. Mas a corrida não permitia complacência. Nunca permite. Os projetistas não pararam. As aeronaves inimigas eram forçadas a rasgar as copas das árvores a centímetros da aniquilação para tentar permanecer fora do alcance letal dos mísseis soviéticos. Uma dança macabra entre a tecnologia e a sobrevivência, onde a margem de erro era quase inexistente. A modernização não se limitou à expansão vertical da zona de engajamento. Abrangeu outras características vitais do complexo. A imunidade a interferências do equipamento de orientação foi aprimorada, garantindo operação eficaz mesmo sob intensa guerra eletrônica inimiga. A confiabilidade de todos os sistemas aumentou exponencialmente, enquanto o tempo de manutenção foi drasticamente reduzido. Os mísseis receberam espoletas avançadas, capazes de detonar e destruir o alvo mesmo com desvios mínimos. A precisão mortal era agora uma realidade, uma promessa sombria. O confronto entre os meios de ataque aéreo e as defesas antiaéreas entrava numa nova e perigosa fase. Cada melhoria de um lado provocava inevitavelmente uma resposta do outro. As aeronaves tornavam-se cada vez mais sofisticadas, aprendendo a voar mais baixo e mais rápido. Os complexos de mísseis, por sua vez, expandiam as suas capacidades, fechando os corredores outrora seguros. Esta corrida armamentista implacável perdurou por todos os anos da Guerra Fria, e o complexo Krug permaneceu, em todas as suas iterações, um jogador central neste xadrez mortal. Que outros segredos ainda jazem enterrados sob a poeira da história, aguardando o próximo ciclo de inovação e destruição? E a que custo, afinal, se sustenta esta eterna busca por uma supremacia que nunca se concretiza? No epicentro do avanço tecnológico, o complexo míssil Krug não era apenas mais uma peça no xadrez militar soviético. Ele ocupava um lugar singular, quase sacrossanto, na intrincada teia da defesa aérea. Enquanto outros sistemas antiaéreos blindavam cidades, fábricas e pontos estratégicos, o Krug erguia-se como um escudo móvel do próprio exército, uma fortaleza itinerante capaz de se deslocar com a vanguarda. Sua posição na hierarquia dos meios de mísseis antiaéreos era a mais elevada, um reconhecimento da sua capacidade de proteger as maiores formações militares de importância estratégica. Quartéis generais de exércitos e frentes, nós de comunicação vitais, depósitos de munições e combustível, hospitais de campanha e bases de reparação. Todos estes nervos e artérias da guerra encontravam refúgio sob a ameaça imponente dos seus mísseis. As divisões Krug integravam brigadas de mísseis antiaéreos, adstritas a exércitos de armas combinadas e a divisões blindadas. A estrutura dessas brigadas permitia uma manobra flexível dos meios de fogo, concentrando-os nas direções mais vulneráveis. Os comandantes de brigada recebiam informações cruciais sobre a situação aérea dos seus superiores e, com uma autonomia perturbadora, tomavam decisões rápidas para repelir ataques inimigos. Tal organização garantia uma resposta operacional imediata a qualquer incursão da aviação adversária, um sistema nervoso distribuído e letal. O serviço nas unidades de mísseis antiaéreos era visto como um privilégio, exigindo uma qualificação que poucos possuíam. Soldados e oficiais passavam por um treinamento exaustivo, dominando tecnologias complexas e aperfeiçoando a coordenação das suas equipas. Exercícios regulares com disparos reais, em campos de tiro, mantinham a perícia num nível de excelência, quase fanático. Os Zenitchiki orgulhavam-se das suas armas e sabiam que a segurança de centenas de milhares de soldados das forças terrestres dependia diretamente da sua precisão implacável.
Anos de operação do complexo nas tropas apenas confirmaram a sua fiabilidade e robustez. A tecnologia serviu lealmente nas mais severas condições climáticas, desde as tundras polares mais gélidas até os desertos escaldantes da Ásia Central. Os chassis de lagartas, produzidos em Cracóvia, conquistavam qualquer terreno intransitável. A eletrônica funcionava sem falhas em temperaturas extremas, do frio cortante ao calor sufocante. Incidentes graves e avarias eram raros, um testemunho da qualidade inquestionável da engenharia militar soviética. Para além da União Soviética, o complexo Krug foi incorporado nos arsenais de nações aliadas. Os países do Pacto de Varsóvia receberam estes sistemas para fortalecer as suas próprias capacidades defensivas. Checoslováquia, Hungria e Polónia mobilizaram divisões Krug para proteger as suas forças armadas. Especialistas soviéticos auxiliaram os aliados a dominar a complexa tecnologia, transmitindo a sua experiência em combate e manutenção. Os Zenitchiki dos exércitos irmãos receberam formação em escolas militares soviéticas e em cursos especializados. Estudaram a arquitetura do complexo, dominaram metodologias de combate e treinaram em campos de instrução. Exercícios conjuntos das forças do Pacto de Varsóvia incluíam regularmente episódios com unidades de mísseis antiaéreos. Divisões Krug de diferentes nações operavam lado a lado, aprimorando a sua coordenação no teatro de guerra. Mas o que realmente significava essa rede de defesa, essa teia de tecnologia e doutrina que se estendia por um continente, ligando destinos e estratégias sob um único comando invisível? A ameaça de ataques aéreos maciços de um inimigo nunca diminuiu. Anos se passaram e a tecnologia militar não parou. A aviação continuou a se aperfeiçoar, surgindo novos tipos de aeronaves e mísseis de cruzeiro, enquanto os meios de guerra eletrónica se desenvolviam em ritmo alarmante. As exigências para a defesa antiaérea cresciam incessantemente. Engenheiros e projetistas trabalhavam na criação de sistemas de nova geração. O complexo Krug, apesar de todas as suas virtudes, aproximava-se gradualmente do limite de seu potencial de modernização. Uma vulnerabilidade estratégica começava a se desenhar no horizonte soviético. No início dos anos 80, o venerável veterano foi substituído pelo sistema de mísseis antiaéreos S-300V. Esta máquina incorporou todas as conquistas da ciência militar soviética ao longo de 2 décadas. Um avanço sem precedentes na capacidade defensiva. O novo complexo superava seu predecessor em todos os parâmetros: maior alcance de tiro, melhor proteção contra interferências e a capacidade de engajar simultaneamente múltiplos alvos. Mas o mais crucial, o S-300V podia atingir não apenas aeronaves, mas também mísseis balísticos táticos, uma resposta direta à proliferação de armas de mísseis, redefinindo o tabuleiro de xadrez estratégico. As divisões do Krug foram gradualmente retiradas do serviço de combate do exército soviético, cedendo lugar a sistemas mais modernos. Contudo, em algumas nações, esses complexos continuaram a operar por muitos anos. Uma tecnologia confiável e testada, cumprindo suas funções, protegendo céus que talvez nunca souberam o quão perto estiveram de serem violados. A história do complexo Krug gravou uma página vívida na crônica das armas soviéticas. Este sistema provou a capacidade dos projetistas nacionais de resolver tarefas de qualquer complexidade, criando tecnologia de nível mundial. Veniamin Efremov e sua equipe realizaram uma verdadeira ruptura, presenteando o exército com uma arma que, por 2 décadas, permaneceu como um escudo inabalável para as forças terrestres. O trabalho deles não foi em vão. Os princípios e soluções técnicas que estabeleceram formaram a base de todos os complexos de mísseis antiaéreos de alta defesa aérea subsequentes. Uma corrida armamentista silenciosa, constante, cujos ecos ainda ressoam nas doutrinas militares de hoje. Que outras verdades se escondem por trás das inovações que moldam o futuro da guerra?